colocar na tela aí os melhores momentos para você da partida em que o Flamengo jogou e perdeu para a equipe do Fortaleza. O Breno Lopes voltou a fazer aquilo que muitas vezes fez no Palmeiras, em alguns momentos fazia com muita frequência no time do Palmeiras e voltou a fazer no Fortaleza, ganhando mais corpo, ganhando mais força e, acima de tudo, tendo melhores resultados. Fortaleza ainda tem sobrevida, ou Jorge? Não estou botando muita fé, não. Essa foi uma baita vitória, jogo super importante. O Flamengo atuou no primeiro tempo como se estivesse jogando uma partida de casados e solteiros, né, Elia? Só uma curiosidade, no dia seguinte, Daverson e Breno Lopes postaram uma foto juntos com uma provocação ao Palmeiras, o Daverson se referindo ao Flamengo como pai e o Bruno como padrasto, ambos marcaram gols importantes contra o Fla. Acho que o Fortaleza está condenado ao rebaixamento, acho que o Vitória ainda se coloca à disposição, se coloca como alguém capaz de brigar contra o rebaixamento, especialmente depois das vitórias contra a Bahia e contra o Santos. Mas não estou botando muita fé nesse Fortaleza, não. Ô, Ana Paula, você gestora, você tem o elenco que o Flamengo tem. Você sabe que quarta-feira você tem jogo no El Cilindro, você tem viagem para Buenos Aires, você sabe que não tem absolutamente nada garantido, porque você só ganhou de 1-0 do Racing, que é um time melhor do que a LDU. Um time que tem uma trajetória interessante, que tem um treinador brasileiro, que não tem um treinador brasileiro, mas que tem um treinador muito competente. É um time que é de muita guerra, de muita entrega, que você sabe que vai ter 50 mil pessoas na quarta-feira, que você vai ter dificuldade para garantir o resultado. Como é que você age em relação à partida contra o Fortaleza, que você tem que jogar fora de casa, tem que viajar para Fortaleza, tem que ir para o Ceará? Você, gestora, diante dessa realidade, diante de tudo aquilo que a gente fala aqui, que o Flamengo tem um baita elenco, qual é a atitude que você toma? Eu faria o planejamento já do pré-jogo da minha ida, do primeiro jogo, como seria o resultado, 2, 1-0, uma vez que é 1-0. Reservo meus principais jogadores, porque é uma escolha. E nesse caso eu vou escolher e vou priorizar a Copa Libertadores. Então deixo os meus principais jogadores, 3 ou 4, no Rio de Janeiro. Deixa em casa. Deixa no Rio de Janeiro, se recuperando, se preparando, porque eu sei que eu vou enfrentar um Racing jogando em casa e que é muito forte jogando em casa. 1-0 não é um resultado favorável para o Flamengo, não, é pouco. É uma vantagem, mas pequena. E vou com o meu time semi-reserva, vou fazer essa viagem, vou colocar e vou falar para os meus reservas. Vocês estão tendo a oportunidade de mostrar o poder do nosso banco, o nosso elenco, a força que nós temos, então que vocês joguem o máximo. Até porque a gente está jogando contra uma equipe que não é um confronto direto. Diferente se eu vou para uma equipe como o Palmeiras, que eu preciso da pontuação, que vai me colocar em risco. Então esse elenco teria condições de vencer esse Fortaleza. O que não aconteceu, porque você não geriu bem isso. Ele tentou até fazer essa gestão de carga, mas não conseguiu e acabou sendo surpreendido com um gol e perdeu o jogo. Mas ainda está na briga pela competição. Não, está na briga pela competição, mas o problema não é estar na briga por esta competição. O problema é perder a outra competição, que é a Libertadores. Ele correu risco. Com o Racing folgando. Com o Racing folgando. Como aconteceu, o Racing descansou 7 dias. Racing e LDU folgaram no final de semana. O Racing porque teve eleição na Argentina, só que o Racing já havia tido folga também na rodada. Ele tinha jogado na sexta-feira da semana anterior, Elia. Enquanto Palmeiras e Flamengo fizeram uma maratona de 5 jogos, o Racing e a LDU vão fazer 3. Um pelo Campeonato Nacional e os 2 jogos da Libertadores. Isso faz muita diferença. E assim, você tocou em vários pontos para justificar por que você levaria um time misto ou reserva. O principal foco dos caras, dos titulares, não era lá. O Arrascaeta esteve em campo, mas só teve porque a cabeça dele está na Argentina. Claro. É o jogo da temporada. Eles estão cansados. Eles estão cansados. Só que aí quando você coloca eles para jogarem, Ana, você cria mais desgaste para quarta-feira. Você está vendo como tem treinador que não tem tamanho para estar onde está, e você teve dificuldade de entender o que eu falei, e eu não estou falando isso agora. Eu estou falando isso muito antes do jogo. Na segunda-feira passada eu falei uma questão de gestão. Quando você tem tamanho, você faz escolha. E a vida, quando você faz escolha, você tem que abrir mão de alguma coisa. Até quando você acerta na escolha, você abriu mão de alguma coisa. Por isso que a escolha tem A e tem B. Você escolheu A, ótimo, você optou pelo certo. Só que você perdeu alguma coisa boa do B. E é fato, é da vida. Ele tinha que entender que não é que eu estou jogando o Campeonato Brasileiro pela janela, mas eu tenho que acreditar nesse meu elenco. Quando o Bruno Henrique dá uma declaração de que, olha,
Não é que eu não queira jogar como centroavante, mas se o Pedro estiver no banco, eu não posso ser centroavante. Ô, Ana, você é gestora, e eu quero te ouvir. A maionese desanda. Totalmente. Por quê? Desanda, porque eu vou ter que chegar lá e falar, ô Bruno Henrique, quem é você para dar esse tipo de declaração? Você não entendeu que eu posso te usar como centroavante com característica diferente da do Pedro? E o Pedro vai ficar no banco? E quando você fala isso, você me coloca numa situação delicada? Você é incompetente? Até porque o Pedro é um jogador importante contra o Racing. Fundamental. Eu preciso poupar esse atleta que veio de uma lesão extremamente grave, de uma recuperação que ele ainda não está no seu 100%. O Bruno foi muito infeliz na declaração que ele deu. Assim, mostrou falta de cuidado com o elenco, falta de cuidado com o comando. Ele tentou ser camarada. Ele tentou justificar. Ele tentou ser parça. Tentou ser parça do Pedro. Não, e tentou justificar. Olha, não é que eu não queira jogar, é que o Pedro joga muito mais que eu. Ele só falou a verdade, mas tem verdades que não são assim. Mas não pode ser colocada dessa forma. Isso tinha que ter sido debatido internamente. Isso tem que ficar interno. Ô, professor, cara... Pô, eu não posso ficar ser titular porque... A gente tem um jogador de seleção, professor. Você está me pondo centroavante que não é a minha... Mas isso fica dentro, interno. Isso não, e aí o professor vai falar assim, Bruno, eu entendo você, só que é uma escolha minha colocar o meu... Porque você vai jogar assim, ó. Você vai jogar assim, você vai jogar para-brisa. O Pedro não joga para-brisa. Para piorar, Elia, para piorar, ainda houve a fratura no antebraço do Pedro e não se sabe ao certo quando ele volta, nem está entre os relacionados, não viajou para a Argentina e é possível que ele tenha de adaptar ou o Bruno Henrique ou o Plata para fazer uma função, embora num jogo diferente, né, Elia? Porque se imagina o Racing saindo para jogar, tentando pressionar e o Flamengo com espaço para contra-ataque. Então, a ausência de um centroavante num jogo como esse nem me parece o pior dos cenários. Tem no Bruno Henrique ou o Plata para fazer o facão para receber a bola em diagonal e não é um grande problema. E o Arrascaeta vindo por trás. Não, a vantagem de você ter um jogador veloz como o Bruno Henrique é exatamente essa, ele poder entrar e aproveitar o espaço que com certeza o Racing vai dar. A minha dúvida, que nunca foi dúvida, sempre foi uma convicção, é de que cada vez eu tenho mais certeza de que, infelizmente, as tomadas de decisão do BAP e do Boto, elas custaram muito caro ao Flamengo, já custaram na Copa do Brasil, estão custando no Campeonato Brasileiro e podem custar na Copa Libertadores da América. E isso, com certeza, vai ser uma catástrofe, porque o Flamengo constrói o melhor elenco que ele poderia construir, o Flamengo tem disparado um orçamento que ninguém tem e, de repente, você pode não ganhar o Brasileiro e nem a Copa Libertadores, quando seria uma barbada um dos dois, ou até os dois, pela capacidade e pela estrutura. E isso, em algum momento, pode cair na conta do treinador e seguramente vai ter que cair na conta, A gente fala pouco, Ana, quero te ouvir como gestora, presidente. O presidente não manda em tudo? Você, presidente do Flamengo, você determina quem é o técnico, você determina quem é o diretor executivo ou não? Em conjunto com os meus parceiros, né? Conselheiros, depende do formato que é, ou a diretoria ali, você tem esse poder de decisão, sim, afinal você é o majoritário. Você é o majoritário. Agora, uma vez que você nomeou pessoas para determinados cargos, para treinador, para executivo, cabe a esses tomarem as decisões e você cobrar desses profissionais. Então, nesse caso, a cobrança vai cair sobre o executivo, o Boto, vai cair sobre o Felipe Luiz. E, como consequência, respinga no presidente, porque foi ele que escolheu esses dois profissionais. Elegeu os caras.